online o que começamos de perto. Perguntamos, respondemos, descobrimos. Tudo isso é não linear, porque aprendemos o tempo todo, ao longo da vida inteira. E enquanto aprendemos, queremos mais. Buscamos os melhores conteúdos nas melhores fontes, na nossa rede, com especialistas e em nossas comunidades que não têm fronteiras. O aprendizado contínuo move as pessoas e as organizações no caminho da transformação. E é assim que aprendizado e trabalho nunca estiveram tão próximos. O aprender integrado ao trabalho permite a reflexão sobre a experiência e quem ganha no final é a performance. Cada indivíduo que aprende é a oportunidade para uma empresa se reinventar. Nosso propósito é transformar o país pela educação. Acreditamos que experiências de aprendizagem verdadeiramente transformadoras levam organizações ao sucesso por meio das pessoas. Por isso, acreditamos que o aprendizado deve ser Omni. Omni é tudo, mais que presencial e digital juntos, mais que blended. É orgânico, mobile, não linear e integrado. HSM Omni Learning. Acreditamos que o aprendizado flui, é orgânico. Aprendemos conectados, em rede, ao longo de nossas jornadas, na vida e no trabalho. Na rede, todos somos protagonistas e o resultado é um bem coletivo, o conhecimento compartilhado. Construímos esse aprendizado juntos porque somos mobile e assim acessamos o que queremos a qualquer momento, colaboramos em todo lugar. Somos digitais, por isso estamos sempre presentes. Continuamos online o que começamos de perto. Perguntamos, respondemos, descobrimos. Tudo isso é não linear, porque aprendemos o tempo todo, ao longo da vida inteira. E enquanto aprendemos, queremos mais. Buscamos os melhores conteúdos nas melhores fontes, na nossa rede, com especialistas e em nossas comunidades que não têm fronteiras. O aprendizado contínuo move as pessoas e as organizações no caminho da transformação. E é assim que aprendizado e trabalho nunca estiveram tão próximos. O aprender integrado ao trabalho permite a reflexão sobre a experiência e quem ganha no final é a performance. Cada indivíduo que aprende é a oportunidade para uma empresa se reinventar. Nosso propósito é transformar o país pela educação. Acreditamos que experiências de aprendizagem verdadeiramente transformadoras levam organizações ao sucesso por meio das pessoas. Por isso, acreditamos. Bom dia a todos, sejam bem-vindas. A ThoughtWorks é uma consultoria global de desenvolvimento de software, pioneira na utilização de métodos ágeis para pensar, copiar e produzir produtos digitais de alto valor estratégico. Esse ano, junto com a HSM e a Oi, lançamos a Arena Coragem, um espaço de conteúdo e experiência que tem como missão catalisar a coragem transformadora que impulsiona o futuro. Depois da palestra, vocês são convidados a passar no nosso stand e participar do nosso trendômetro. A nossa primeira palestra será com o nosso diretor de tecnologia da ThoughtWorks Brasil, que trabalha com tecnologia há cerca de 20 anos, já exerceu os mais diversos papéis, desde desenvolvedor até gestor de TI, e hoje ele vai falar um pouco sobre a morte do tradicional departamento de TI. Tá? Nosso diretor, Alexei Vilas-Boas. Obrigado, Karen. Bom dia, pessoal. O departamento tradicional de TI morreu, né? Ou a morte do departamento de TI, né? É uma frase forte, né? E até parece que é uma frase que foi construída para chamar a atenção das pessoas, né? E despertar. Vocês não escutam? Vocês estão me ouvindo ou não? Acho que tem um fone. Tem um fone. É uma frase forte, né? Então, até dá a impressão, poxa, será que é uma frase que foi construída para gerar um pouco de curiosidade, né? E chamar a atenção das pessoas, né? E bom, eu não vou enganar ninguém, né? Até certo ponto,
eu confesso que a gente cedeu sim à tentação de trazer uma frase curiosa. Mas o fato é que a frase é verdade. E o que a gente queria fazer aqui na nossa conversa é explorar um pouco o que a gente quer dizer exatamente com isso, da onde isso vem, o que está acontecendo no mundo que leva a isso a acontecer e, claro, para onde a gente vai a partir daí. Né? E para poder conversar sobre isso, a gente precisa olhar um pouco do contexto um pouco mais amplo do que está acontecendo no mundo como um todo. E o mundo hoje é um mundo em transformação. Né, e está todo mundo falando sobre quarta revolução industrial, e não é à toa. Né? O Fórum Econômico Mundial tem falado muito sobre isso. Né? E as revoluções industriais, elas marcam mudanças profundas nos meios de produção. Né? Desde produção mecanizada, depois produção em massa, depois o advento de tecnologia da informação mesmo, criando produção automatizada. E agora a gente vê avanços profundos em tecnologias de materiais, coisas como grafene tem aparecido, tecnologias digitais, claro, né? E todo mundo está falando sobre isso. E tecnologias biológicas. Os avanços em biotecnologia estão muito fortes. E a quarta revolução industrial é muito marcada pela fusão de todas essas tecnologias em última instância. Né? Bom, e quando a gente fala de negócios, o que isso impacta negócios em geral e o que muda para os negócios em geral? A primeira coisa é velocidade. Então a gente vê indústrias de séculos sendo disruptadas em menos de uma década. Na indústria hoteleira ou a indústria de táxis, por exemplo, ao redor do mundo, em várias cidades do mundo. Né? O escopo é muito, muito grande. Eu, numa consultoria global de tecnologia, e aí tenho o privilégio de ver muitos contextos diferentes, em muitos lugares diferentes, e muitas indústrias diferentes. E não existe hoje nenhuma região no nosso planeta, não existe hoje nenhuma indústria que não esteja vendo e sendo afetadas por essas mudanças de uma maneira bem profunda. E também as mudanças elas são muito profundas. Né? O impacto ele é sistêmico dessas transformações. Né? A gente vê cadeias produtivas inteiras sendo disruptadas, a gente vê a tecnologia de gestão muitas vezes tornando obsoletas, a gente vê a maneira como a gente estrutura e organiza empresas se tornando obsoletas. Né? E tudo isso, em parte é causado, em parte é reforçado, em parte vem junto com uma mudança na maneira como a gente se relaciona com os nossos consumidores. Né? A Nilofer Merchant ela tem um livrinho bem interessante, que não é novo, afinal de contas esse processo não é tão novo, né? É um livrinho de 2011, 2012, em que ela fala como é que a gente cria valor numa era social. E aparecem coisas como conexões, o poder está na comunidade, né? A colaboração ser mais importante do que controle. E o controle está mudando, né? É interessante, né? Tem uma mudança no poder mesmo que as organizações tinham, né? Tradicionalmente, quem vende um produto ou um serviço tinha um poder muito grande na relação de compra. E hoje em dia isso está mudando, né? Com reviews, por exemplo. E você ainda tem coisas como sites que nem o Glassdoor e o Love Mondays, em que as pessoas que trabalham numa organização avaliam a organização. Então, pessoas que pensam em aplicar para um emprego numa empresa, por exemplo, elas podem entrar lá e olhar e ver, como é que será que é trabalhar nesse lugar antes de aplicar para um emprego, fundamentalmente, né? Isso traz uma nova forma de gerar valor, né? Os consumidores e consumidoras elas se tornam co-criadores de valor dentro desse processo. E a gente vê surgindo plataformas de geração de valor e plataformas de cocriação em última instância. Né? É o caso de exemplos como o Airbnb, com a indústria hoteleira, a Android e iOS, nada mais são do que plataformas de cocriação. Você tem pessoas que querem criar aplicativos, pessoas que querem usar aplicativos, e Android e iOS fornecem uma plataforma para ver essa troca, ter essa sinergia e ter essa co-construção de valor. E na hora que você fala nessas plataformas, você engajar pessoas para as plataformas é absolutamente fundamental, né? O Simon Sinek, ele tem uma palestra bem interessante no TED, em que ele fala que as pessoas não compram mais o que você vende, elas compram por que você vende. Né? E vem desse processo de engajamento das pessoas. O relacionamento que a gente tem com as nossas consumidoras está mudando. Está evoluindo de uma transação, em que você vende um produto, em que você vende um serviço, para um relacionamento. E aí o tempo muda nesse processo, o relacionamento ele perdura muito mais tempo, é muito mais parecido com a indústria de serviços nesse sentido. Mas também a forma, as empresas agora elas têm um compromisso com a missão que a pessoa quer realizar com aquilo que você está entregando para ela. O Brian Chesky, ele é CEO do Airbnb, ele dá um exemplo bem interessante sobre isso. Eles investiram para que algumas pessoas tivessem a viagem perfeita.
Veja, não é a hospedagem perfeita, é a viagem inteira perfeita. Eles pagaram tudo, o pacote completo, para que eles pudessem entender como é que a viagem da pessoa é completa e é perfeita nesse contexto. Então, isso muda e é um exemplo interessante de como a relação está mudando para ser mais ampla no tempo e mais ampla com relação à missão que a pessoa está realizando com aquilo que a gente está entregando também. Bom, quando tudo isso acontece, existe uma consequência bem forte do ponto de vista de negócio, que é os ciclos de mercado, eles estão cada vez mais curtos, né? E esse é o diagrama tradicional de ciclo de vida de mercados e de categorias de mercados, né? E inicialmente você tem o surgimento de novas tecnologias, então você está achando um nicho, uma aplicação específica de uma tecnologia e criando uma nova categoria de mercado. Uma vez que você provou que a categoria de mercado é viável, que ela faz sentido, que existe um modelo de negócio, aí aquilo entra em crescimento. Aí efetivamente é uma corrida por criar dominância de mercado, por ganhar espaço dentro do mercado. Aí você atinge um platô de maturidade. E tradicionalmente esse platô de maturidade ele demorava décadas, né? E aí você tem a otimização, você tem a exploração daquela categoria de mercado que foi criada, depois aquilo entra em declínio, geralmente não é de uma hora para outra, né? Demora algum tempo, e depois a categoria deixa de existir. Bom, o fato é que esse ciclo inteiro ele está sendo espremido, e tudo isso acontece numa velocidade muito, muito mais rápida hoje em dia. Isso tem consequências diferentes para você, dependendo de quem você é. Se você é um disruptor, isso significa que existe muito mais competição para a criação de novas categorias, e uma vez que se prova a viabilidade de uma categoria, o tempo que você tem para chegar numa posição de dominância é muito menor. Não é à toa que você tem pessoas como Reid Hoffman, né, que é um dos fundadores do LinkedIn, falando sobre blitzscaling. Blitzscaling são técnicas que startups usam para crescer muito rápido e tomar dívida no processo, né? Não só dívida financeira, mas dívidas organizacionais, dívidas de gestão nesse processo. Agora, se você é incumbente, né, se você é uma empresa estabelecida que está no mercado, bom, a velocidade desse ciclo mostra para você que o risco de ser disruptado é cada vez maior, né? E que esse platô de maturidade que tradicionalmente era explorado durante décadas, agora essa dinâmica não é mais assim. Para quem é fã do Michael Porter, né, aquela dimensão, aquela força que ele fala de substituição, que é a possibilidade de o valor que você entrega para os seus consumidores passar a ser entregue de uma maneira completamente diferente, isso é cada vez mais relevante. E o mercado valoriza isso financeiramente. Quer ver um exemplo? Aqui a gente tem a valorização de ações de algumas empresas de tecnologia na última década, né? Então a gente tem a Nasdaq como referência e valorizou aí da ordem de 150%. Você tem a Oracle indo muito bem aí, valorizou da ordem de 250%. E a IBM é lanterninha e ela desvalorizou mais ou menos 47%. Agora, o que será que acontece com esse diagrama se a gente trouxer para ele empresas que durante esse período criaram novas categorias de mercado? Se a gente pensar em empresas como a Apple, que criaram o iTunes, plataforma iOS, se a gente trouxer o Salesforce, criando software como serviço, se a gente trouxer a Amazon, criando serviços de cloud computing. Bom, na hora que a gente faz isso, o gráfico muda de escala. E você para de falar de valorizações de 100%, 200%, e começa a falar em valorizações de 1.000%, 2.000% e 500%. Né? Então é um reconhecimento do mercado da importância de criação dessas novas categorias, né? E tudo isso diz pra gente que a gente precisa mudar o nosso mindset organizacional efetivamente, né? Muitas das técnicas tradicionais de gestão e de organização de empresas, elas foram concebidas para mercados estáveis, para aquele platô de maturidade. Agora, se aquilo não dura mais décadas, aquilo dura muito menos tempo, a gente precisa evoluir isso para uma forma nova de pensar. A gente precisa evoluir o nosso pensamento, de tentar prever e extrapolar o que aconteceu antes para os próximos 1 ou 2 anos para uma forma mais dinâmica de pensar. A gente precisa evoluir de um pensamento complicado para um pensamento complexo. Mas qual que é a diferença entre os dois, né? Um relógio é complicado. Se eu olho para um relógio, eu não entendo como é que um relógio funciona. Mas se eu analisar as partes do relógio, interessante, né? Essa palavra análise aparece bastante no nosso dia a dia organizacional, né? Acho que não é por acaso ainda. Se eu analisar as partes, ou seja, se eu quebrar ele em pedacinhos e compreender como é que cada uma dessas partes funciona, eu consigo descrever como é que o relógio funciona e eu também consigo prever como é que ele vai se comportar. Agora, o mundo não é complicado, o mundo ele é complexo. Eu não consigo descrever como é que o mundo funciona e eu também não consigo prever aquilo que vai acontecer. E essa maior velocidade de transformação aumenta essa complexidade e torna tudo isso muito mais difícil de fazer, muito mais difícil de antever o que vai acontecendo.
Num cenário como esse, é fundamental, em vez de eu tentar prever o que vai acontecer e impedir falhas, eu evoluir para absorver as falhas em vez de impedir elas. Um exemplo disso é um hotel, né? Uma pessoa chega para fazer check-in no hotel e o sistema de check-in caiu, né? Ah, será que eu consigo entender que a missão daquela pessoa é descansar? Porque ela chegou à noite do hotel, provavelmente cansada, e oferecer um drink grátis no bar enquanto a pessoa espera o sistema voltar. Eu mantenho a resiliência do meu serviço e mantenho a qualidade do meu serviço, mesmo um componente tendo falhado dentro do processo. Então essa visão sistêmica em sistemas complexos ela passa a ser mais importante e a nossa habilidade de reagir a falhas versus prever isso e não conseguir reagir rápido. E um segundo componente é usar essa falha, na verdade, para melhorar o processo como um todo. Então, além de absorver a falha, você aprende continuamente com essas falhas, né? E o Nassim Taleb deve falar amanhã, né? Ele fala bastante sobre antifragilidade, que é muito essa habilidade que existe das empresas ou de organismos no geral, de absorverem falhas, absorverem situações e melhorarem junto com isso. Aqui a gente está falando um pouco disso também. E o Gary Hamel ele falou muito bem quando ele disse que esse tipo de coisa também precisa ser incorporado na tecnologia de gestão, né? A gente precisa evoluir a tecnologia de gestão em si e trazer alguns desses elementos para a própria forma como a gente gerencia e conduz organizações. E muito disso está acontecendo, né? Tem dois grandes elementos nesse processo que eu queria destacar porque eles são bastante relevantes para a nossa conversa aqui hoje. O primeiro é o papel da tecnologia em tudo isso, né? E o papel da tecnologia está mudando. Esse ano, Fortune 500, 71% dos CEOs dizem que eles veem as suas empresas como empresas de tecnologia. A GE tem uma estratégia de tecnologia de ser uma grande na indústria de software até 2020, competir com as grandes empresas de software, né? O Mark Andreessen, um dos criadores da Netscape, disse que o software está comendo o mundo há alguns anos já, né? E de fato, se a gente pensa no papel da tecnologia há 20, 25 anos atrás, era um papel de suporte. As empresas elas criavam um modelo operacional, criavam processos, você estabelecia bem esses processos e daí você cristalizava esses processos em software, né, em sistemas de tecnologia. Hoje em dia a gente vê muito mais a tecnologia sendo usada para alavancar e dirigir a inovação dentro das organizações. E é interessante porque isso causa um efeito também na indústria. E o Theodore Kinney tem um artigo bem interessante da MIT Sloan Review do ano passado, em que ele fala o seguinte: toda empresa agora é uma empresa de tecnologia. E a tecnologia não é mais uma indústria separada. Então, esse processo ele vem trazendo e esparramando a tecnologia para todas as indústrias e para todas as empresas, e não mais deixando ela confinada num pedaço da indústria. E usando isso para alavancar inovação. O que leva ao segundo ponto que eu queria comentar, que é inovação acontecendo. E a inovação ela acontece de forma rápida e em ciclos curtos. Claro, porque afinal de contas, se você tem um platô de maturidade que dura várias décadas, aí você pode se dar ao luxo de inventar uma vez e explorar aquela invenção durante bastante tempo. Agora, se aquele ciclo de mercado inteiro está espremido, você não consegue mais fazer isso. Na verdade, você precisa inovar continuamente em ciclos muito curtos. E incorporar esse aprendizado no seu dia a dia e continuar inovando novamente e trazendo uma evolução. Então, é uma evolução da invenção, não é somente inventar, mas é inovar continuamente e aprender com essas inovações, né? A gente vê as empresas buscando isso. Tem um artigo bem interessante da Entrepreneurship Conference que fala sobre um número gigante de laboratórios de inovação que estão sendo criados em várias empresas extremamente respeitadas, né? Então são todos nomes bem conhecidos aí. No universo que eles olharam, eles viram mais de 10 laboratórios de inovação sendo criados por mês, no período que eles estavam analisando. Mas o artigo também traz uma outra verdade um pouco mais inconveniente. Todas essas empresas aqui, recentemente, elas encerraram iniciativas desse tipo. E mais ou menos a metade dos laboratórios de inovação, eles desaparecem silenciosamente depois de cerca de 3 anos. Né? Bom, olhar as coisas em retrospectiva é mais fácil, né? E quando a gente olha isso em retrospectiva, a gente fala assim, poxa, mas o Clayton Christensen, ele falava sobre isso pra gente, né? O dilema do inovador, do Christensen, ele fala justamente dessa dificuldade que organizações têm, né? Organizações que são estabelecidas, elas
elas têm a necessidade de evoluir e de crescerem e de escalarem os seus modelos de negócio atuais. E isso faz com que os investimentos em inovação sejam dirigidos para inovações de sustentação, inovações orgânicas e incrementais em cima do modelo de negócio, existente e não para inovações mais disruptivas. Existe uma crise de priorização dentro das empresas hoje em dia, de você priorizar o seu modelo de negócio atual e o crescimento que é importante, é fundamental desse modelo de negócio, versus criar um modelo de negócio que vai te sustentar daqui a 5 anos. Eu não sei vocês, mas eu escuto bastante diálogos desse tipo aqui, né? Uma CTO, CIO dizendo assim, olha, veja, não é que a gente não considera inovação importante, não é que a gente não considera trazer novas tecnologias fundamentais para a empresa, isso é absolutamente fundamental. Mas o problema é que eu tenho um legado para evoluir, eu tenho uma operação para sustentar. É muito difícil eu redirecionar pessoas, dinheiro, tempo, energia, atenção para longe disso e para coisas mais disruptivas. Por outro lado, também escuto CMOs e CDOs dizendo, pô, eu tenho um time de inovação aqui, a gente fez um monte de coisa maravilhosa, tem um monte de coisa legal, a gente provou que funciona. O que eu não consigo fazer é operacionalizar isso dentro da organização. Parece que precisa juntar isso, né? E esse é o ponto mesmo, né? Esse processo que o Kini falou, que acontece no nível da indústria de tecnologia, né? De espalhar a tecnologia para todas as indústrias, parece que uma versão disso análoga precisa acontecer dentro da organização. E quebrar barreiras dentro da organização para ter uma maior sinergia. E aí volta pro título da nossa conversa, né? Quando a gente fala em morte do departamento de TI, é exatamente isso que a gente quer dizer, né? Esse departamento tradicional, cilado, isolado num pedaço da organização, que operacionaliza, que implementa processos estabelecidos, que está longe de consumidores finais, está longe da inovação e que recebe demandas, ele precisa evoluir. Empresas que são orientadas à tecnologia, elas não confinam a tecnologia a um pedaço da organização. Os departamentos de TI tradicionais, eles precisam evoluir de um departamento bem definido que recebe demandas para ser uma parte fundamental do motor de inovação das organizações. E o departamento de TI que faz isso acontecer, ele tem duas grandes características para lidar com um mundo que é complexo. Ele constrói valor junto com o negócio rapidamente. E o rapidamente é muito importante porque você precisa gerar experimentos pequenos e contínuos para testar e entender como é que competidores e consumidoras vão reagir àquilo que você está trazendo. E você precisa operacionalizar isso. Né? Não pode ser uma iniciativa que fique isolada do dia a dia da organização. Então é muito importante entregar qualidade em produção e conseguir integrar isso com o dia a dia da organização e da tecnologia da organização. Na hora que você consegue fazer isso, você evolui de uma abordagem determinística, em que você primeiro planeja, você primeiro concebe e depois você executa, para uma abordagem iterativa, em que você constantemente está experimentando, você constantemente está testando e constantemente está vendo como que o mundo reage àquilo que você está trazendo. Isso em última instância diminui o risco. No curto prazo você diminui o risco porque você está colocando coisas menores na rua a cada momento. No longo prazo você diminui o risco porque você está dirigindo a evolução no longo prazo com base no que você está vendo de fato acontecer no mercado. Fazer isso acontecer, se você tem um projeto que demora mais ou menos 1, 2 anos, não dá para fazer esse tipo de coisa. Né? O time to market ele precisa evoluir de meses para semanas. Claro, você vai entregar menos coisas a cada semana, né, nesses ciclos menores, mas a ideia é essa mesma. A ideia é você experimentar, testar e aprender junto com esse ciclo. A postura da TI muda, ela para de ser uma TI provedora para ser uma TI co-criadora. E uma TI que é provedora, ela naturalmente vai ter um foco em eficiência. Eu vou entregar rápido, com qualidade, aquilo que foi pedido. Mas se você tem uma TI que é co-criadora, o foco pode ser muito mais em responsividade. A gente se adaptar de acordo com aquilo que a gente está vendo acontecer no mercado. Bom, fazer tudo isso acontecer exige um novo mindset organizacional, né? E, enfim, eu venho da indústria de tecnologia e quando a gente fala dessas ideias no mindset organizacional, eu não consigo deixar de pensar em métodos ágeis de desenvolvimento de software. Né? Tem vários princípios de métodos ágeis de desenvolvimento de software que se aplicam de uma maneira muito natural para isso. Eu não sou a única pessoa que acha isso. Né? Tem um artigo bem interessante do Steve Denning, que ele escreveu aquele livro Radical Management, para quem conhece. Ele tem um artigo que não é de ontem também, é um artigo de 2012 na Forbes, e ele fala sobre essas ideias de agilidade sendo levadas para a organização como um todo. Enfim,
é muita coisa para fazer, não dá para a gente falar sobre tudo, mas eu queria falar de pelo menos alguns elementos aqui no que segue. E no que a gente precisa mexer para fazer essas coisas acontecerem? A gente tem suspeitos usuais, né? Claro que a gente precisa mexer na estrutura da organização. Né? E, na verdade, sempre que fala de estrutura da organização, me lembra de uma provocação bem interessante. Vocês já repararam como essas palavras aqui, elas são bem presentes no nosso dia a dia organizacional, né? São todas palavras hierárquicas, né? Estruturas organizacionais hierárquicas, elas são tão pervasivas hoje em dia que muitas vezes a gente usa essas palavras e nem se dá conta disso, né? E até empresas que não são hierárquicas ou não são tão hierárquicas usam essas palavras no dia a dia, né? E você vai falar, pô, Alex, mas como assim? Empresas que não são hierárquicas, se não é hierárquico, é como? Olha, tem empresas que têm mais ou menos essa cara aqui. Estruturas fractais e em rede, né? Então empresas bem inovadoras como a Morningstar, a WL Gore, a própria ThoughtWorks, ela tem uma estrutura muito parecida com isso, né? Nessas estruturas a comunicação e a colaboração funcionam de uma maneira muito diferente. Você alavanca o potencial criativo de uma maneira muito diferente também. Mas enfim, eu estou divergindo um pouco. A ideia não é a gente falar só sobre estruturas organizacionais. Então, um aspecto é sim estruturas organizacionais, para a gente conseguir trazer esse novo mindset. Um outro aspecto é certamente processos. E processos no sentido de como é que eu faço as coisas acontecerem dentro da organização, né? Como é que eu coordeno o trabalho dentro da organização e o trabalho entre áreas e entre pessoas. Mas tem um elemento que geralmente é esquecido e que eu queria ressaltar na nossa conversa aqui, que é a cultura, né? E veja, eu não quero dizer que olhar para estruturas organizacionais e olhar para processos não é relevante, mas é que sem cultura é difícil das mudanças perdurarem durante bastante tempo e serem implementadas da maneira que elas deveriam ser implementadas e elas foram originalmente pensadas, né? O Martin Fowler é um dos criadores de métodos ágeis e ele tem uma frase nesse sentido que eu acho bastante interessante, né? Se você tem só valores, e só princípios e só cultura, sem ferramentas, processos e técnicas, aquilo é muito abstrato, né? É difícil de aplicar isso e trazer isso para o dia a dia. Agora, se você tem só ferramentas e processos, isso é meio vazio. E também fica difícil das pessoas aplicarem isso da maneira que deve ser aplicado, né? Então, eu queria falar de 3 elementos que precisam mudar nessa história e que eu acho que são bastante relevantes para essa mudança da TI provedora para uma TI co-criadora nesse processo. O primeiro elemento é a adaptabilidade, né? E é interessante, se você tem uma TI que é provedora, né, é muito difícil você adaptar, porque você tem a concepção feita ali e a TI tem que construir aquilo. Agora, se você tem uma TI co-criadora, você consegue abraçar a incerteza de uma maneira muito mais ampla e trabalhar a sua responsividade. Se a TI não recebe mais uma demanda bem definida para ser executada, para ser construída, mas sim você tem um processo de cocriação, você consegue olhar para o que está acontecendo, aprender ao longo do processo e desviar de caminho conforme isso é necessário. O Jim Highsmith é um agilista famoso, ele fala que existe esse espectro da eficiência de um lado e a responsividade do outro. E as empresas elas só conseguem ter um desses como direcionador, o outro você precisa ver como uma restrição. E a gente tem décadas de técnicas de gerenciamento e de gestão otimizando eficiência. E como a gente falou, isso não funciona muito bem em mercados que são complexos, né? Bom, legal, mas se você não tem uma TI que está recebendo uma demanda bem definida, como é que você coordena o trabalho? E como é que você junta e faz as coisas acontecerem na direção certa? Isso leva a gente para o segundo elemento, que é colaboração e engajamento. Unir as pessoas em torno do mesmo objetivo e todo mundo ter clareza do que a gente está construindo, de onde a gente está indo e, além disso, por que a gente está indo nessa direção é absolutamente fundamental. Não é à toa que a gente na ThoughtWorks, quando vai começar um time, a gente geralmente junta esse time presencialmente durante 1 ou 2 semanas para falar sobre o que a gente vai fazer, por quê e quais são as restrições, para a gente ter esse alinhamento e conseguir construir uma colaboração efetiva. Agilidade de software fala muito em times multifuncionais. É um grupo de pessoas com habilidades diferentes que estão trabalhando em prol de um objetivo comum, né? E de fato, quando você pensa em resolver um problema, existem 2 grandes formas de você fazer isso, né? Você pode pegar o problema e quebrar ele em pedacinhos, e aí você dá cada pedacinho para pessoas, times, grupos, departamentos diferentes. E essa estratégia ela tem uma premissa que é, bom, se eu resolver cada um dos pedacinhos, depois eu consigo juntar tudo isso de uma maneira bastante fácil, né? E qualquer semelhança desse negócio com o que a gente falou de análise lá no complicado não é uma coincidência, tá? É assim mesmo. Bom, mas
cá entre nós, geralmente juntar os pedacinhos é mais difícil do que a gente pensava originalmente. Então, tem uma outra abordagem de resolver o problema, que é eu não tento quebrar o problema. Eu olho o problema como um todo, mas eu somo habilidades diferentes. E combino essas habilidades para que as pessoas possam resolver o problema original que a gente tinha. E isso precisa de colaboração. Isso também precisa que as pessoas estejam engajadas em resolver aquele problema e entendam em que direção a gente está indo. Isso é válido no nível de times e no nível da relação do departamento de TI com outros departamentos de organização e da geração de valor. Isso também é válido para a empresa como um todo, né? Vocês falam sobre valor de acionistas para suas funcionárias? Porque tem muitas empresas falando sobre propósito social e missão da empresa e como a empresa torna o mundo melhor, né? Então, esse engajamento das funcionárias com a própria organização também precisa evoluir. A relação que a gente tem com as pessoas dentro da empresa precisa evoluir de uma relação comercial para efetivamente a criação de um propósito junto, de uma missão em conjunto que a gente consegue construir alguma coisa juntos. Isso é extremamente relevante porque alavanca o potencial de criação colaborativa de todas as pessoas dentro da organização, né? E isso é cada vez mais importante num mundo rápido, complicado, com um monte de coisa emergindo o tempo inteiro. Então, é uma responsabilidade da liderança da organização criar um ambiente que permita essa criação colaborativa de todas as pessoas dentro da organização, né? E umas provocações interessantes nesse sentido é como é que funciona a hora que nasce uma ideia nova dentro da organização. A pessoa foi lá e teve uma ideia, ela falou com a chefe dela. A chefe falou, não, isso aí não vai acontecer. Aquela era a única opção, a ideia morreu? Ou a pessoa consegue falar com outras opções, ou outras pessoas, ou ela tem outras alternativas para financiar uma ideia? As pessoas conseguem falar suas ideias livremente? Ou ideias delicadas têm um limite nesse sentido? Os cargos são relevantes nessas discussões? Ou as pessoas, as ideias elas competem de igual para igual, com base unicamente no seu mérito? Então, a liderança ela tem uma responsabilidade de criar um ambiente que permita isso. Isso gera valor não só para os seus consumidores finais, mas gera valor para a própria estrutura da organização. O Reid Hoffman ele tem uma frase bem interessante que ele falou quando entrevistava a Sheryl Sandberg, que era do Google, agora é do Facebook. E ele fala o seguinte, os melhores gerentes elas não precisam identificar os problemas, os times delas levantam os problemas para elas e falam sobre isso, né? Para isso acontecer, claro, você precisa ter engajamento, as pessoas precisam estar comprometidas em evoluir a organização para uma coisa que seja melhor para todo mundo, e você precisa ter um ambiente seguro para as pessoas falarem sobre isso. Bom, falamos de adaptabilidade, falamos de colaboração e engajamento. O terceiro elemento é experimentação, feedback e aprendizado, né? E a gente falou de cultura, é sempre difícil você evoluir a cultura da organização, mas aqui tem um exemplo interessante de como é que processos podem ajudar nessa história, né? Por exemplo, como é que funciona controle dentro da sua organização? Porque em muitas organizações, tradicionalmente, o controle ele é linear. Você especifica o que você tem que fazer, aí executa a tarefa, depois você olha o resultado e vê se está de acordo com o que tinha sido pensado inicialmente. Claro, tem um processo de governança ali para verificar a qualidade, etc, né? E quando você tem uma TI que é provedora, é difícil você fugir disso, né? Porque o processo de criação e de construção eles estão desconectados. Mas se você tem uma TI que constrói valor em conjunto, você consegue evoluir para ciclos de aprendizado. Então você tem uma ideia, você testa aquela ideia, você olha para o resultado daquilo, você aprende com aquilo e você refina a sua ideia e cria uma nova ideia. Você testa de novo, olha para o novo resultado e gera um ciclo de aprendizado, né? Quando você tem uma TI co-criadora, você consegue evoluir para esse tipo de coisa. Testar continuamente, evoluir continuamente. Isso se torna possível dentro da organização. De novo, é uma coisa que não está limitada à relação do departamento de TI, mas sim pode ser pensado para a organização como um todo. E de fato, eu acredito que é uma responsabilidade das lideranças das organizações criarem estruturas de aprendizado dentro das organizações e defenderem esse tipo de coisa. Talvez a gente precise menos de gerência e mais de liderança nas organizações, né? O Peter Senge fala sobre isso no livro famoso dele, né, A Quinta Disciplina. E uma provocação que eu acho interessante é como é que você evolui de uma liderança de uma gestão que faz acontecer, operacionaliza, então define o objetivo, acompanha, garante que está acontecendo, para uma liderança que cria capacidades. E as capacidades de fazerem acontecer. E como é que daí de criar capacidades você evolui para criar um ambiente que permite que novas capacidades surjam e que o aprendizado seja constante? É isso que cria capacidades e isso faz as coisas acontecerem, né? Bom, a gente está falando de mudanças bastante grandes e
e como é que a gente até fala disso dentro das organizações, né? Muitas vezes é difícil, né? E eu acho que pensar um pouco em modelos mentais é bem útil nesse contexto. Tem um pesquisador bastante conhecido de criatividade chamado Edward de Bono, que ele usa uma metáfora para explicar modelos mentais que eu acho bem interessante. Imagina que você tem um pudim de gelatina, redondinho assim, bonito, todo lisinho. Aí cai uma gotinha de água no meio do pudim. A gotinha ela vai escorrer aleatoriamente aí por uma lateral do pudim. E na hora que ela escorre pela lateral, ela derrete um pouquinho da gelatina, então ela cava um pequeno sulco. Aí cai uma outra gotinha, escorre por outro lado, cava um outro sulco. Cai a próxima gotinha, ela tem uma chance maior de descer por um sulco que já tem, e daí ela aprofunda aquele sulco. Quando cai a próxima gota, acontecem duas coisas. Ela tem uma chance maior de escorrer por um sulco que já existe, e quando ela escorre por aquele sulco, ela cava mais ainda aquele sulco. Modelos mentais, eles funcionam dessa maneira. Eles afetam a forma como a gente percebe a realidade, e na hora que a gente interpreta a realidade através de um modelo mental específico, a gente reforça aquele modelo mental. Eu sei que tudo isso parece bem abstrato, mas a gente tem vários modelos mentais dentro da organização. Quer ver um exemplo? Acho que o maior deles é o modelo operacional. Eu trabalho numa consultoria de software. Se eu falo sobre utilização, margem, o preço por hora, todo mundo entende que esse negócio é extremamente importante, todo mundo sabe bem concretamente do que eu estou falando. Muito embora sejam coisas abstratas, né? Convenhamos. Né? O balance sheet de uma empresa também geralmente tem essas características. Você consegue falar muito facilmente sobre todas as coisas que estão lá, discutir concretamente, discutir quantitativamente as coisas que aparecem ali. Agora, onde que está a qualidade nesse modelo aqui? Onde que aparecem os pilares culturais que são importantes para a organização nesse modelo? É mais difícil falar sobre essas coisas, né? Porque a gente não tem a linguagem, a gente não tem o modelo mental adequado. Tem um artigo da Harvard Business Review de 2013, que é bem legal nesse sentido, ele chama a teoria da firma. E eu sei que provavelmente não dá para ler o desenho e tudo bem, não precisa conseguir ler o desenho assim, mas a ideia é que o Walt Disney ele fez um desenho sobre como é que os elementos da Disney como organização se combinam para gerar valor para os seus consumidores finais. E ele criou um modelo que é discutido dentro da organização. Na ThoughtWorks a gente fez um exercício parecido e a gente criou uma teoria de geração de valor da ThoughtWorks. E, enfim, a gente não precisa entrar nos detalhes aqui. Uma coisa sobre esses modelos é que geralmente eles fazem sentido para quem está dentro da organização, mas eles não precisam fazer muito sentido para quem está fora. E tudo bem, é mais ou menos isso mesmo. Né? Mas o que eu queria destacar aqui é que esse modelo ele diz como é que os elementos e as competências internas da ThoughtWorks se combinam para a gente gerar valor para os nossos clientes. E esses quadradinhos azuis em torno de tudo isso são os 6 pilares culturais fundamentais que a gente acha que precisam existir para que esse negócio inteiro funcione. Então isso fornece uma maneira da gente discutir, priorizar e falar da importância de alguns elementos que eram muito mais abstratos sem um modelo como esse. Bom, a gente tem um tempinho aí ainda e eu sou de tecnologia, então eu não resisto, né? Vamos falar um pouquinho de tecnologia e como é que alguns elementos de tecnologia encaixam dentro desse nosso papo. Bom, o fato é que a tecnologia tem vários desafios hoje em dia, né? A tecnologia ela precisa manter a operação funcionando, a tecnologia tem todo um ecossistema legado que precisa evoluir, e é difícil fazer isso evoluir. Né? O legado precisa evoluir para sustentar o crescimento orgânico do modelo de negócio atual e também precisa evoluir para dar suporte para várias outras coisas que todo mundo está fazendo dentro da organização. E tudo isso num contexto em que a complexidade de tecnologia ela aumentou muito. Então, alguns anos atrás, se eu virasse para uma desenvolvedora e perguntasse para ela qual é a tecnologia que você usa aí no seu projeto, né, no seu sistema, e ela me falasse Java, uma palavra. Eu saberia 70%, 80% de todas as coisas que eles estão usando dentro do projeto, dentro do sistema. Né? Hoje em dia, geralmente você tem vários front-ends, um para mobile, para plataformas diferentes, para sistemas web, outro responsivo. Você tem vários tipos de bancos de dados diferentes. Né? Há um tempo atrás, o tipo de banco de dados era relacional e ponto final. Né? Agora você tem vários sabores diferentes de bancos não relacionais. E tem coisas que nem encaixam direito em nenhuma das classificações. Aí. Você tem tudo isso integrado com um lago de dados que depois faz analytics, etc. Então a complexidade de tecnologia está muito, muito maior. Então, a importância de você ter excelência técnica é grande como nunca.
conseguir fazer coisas como entrega contínua, colocar software em produção continuamente, quando o negócio quer e não quando a tecnologia consegue, é mais importante do que nunca. Você ter métodos ágeis de desenvolvimento de software dentro das suas equipes é mais importante do que nunca. Isso traz um desafio muito grande do ponto de vista de competências. Você continua precisando de profundidade de conhecimento em plataformas específicas, ao mesmo tempo em que você precisa ter uma amplitude muito maior de conhecimento, porque você tem mais tecnologias diversas. Mas esse monte de inovação que a gente está falando que acontece no mundo, ele também acontece no mundo de tecnologia num ritmo absolutamente frenético. Então a habilidade que você precisa ter de aprender rápido, de trazer inovação de tecnologia e tomar decisões sobre o que eu uso e o que eu não uso dentro do meu ecossistema de tecnologia neste momento, são altamente importantes. E bom, nesse contexto, volta um pouco para o que a gente já falou, atravessar fronteiras é mais importante do que nunca. A gente falou bastante da relação de TI com áreas de negócio, falou bastante da relação de TI com áreas de inovação, mas é igualmente importante a gente atravessar fronteiras da área de tecnologia para áreas como desenvolvimento, arquitetura, a área de operações. Não é à toa que está todo mundo falando sobre DevOps hoje em dia. E DevOps é um movimento interessante, porque a gente falou em estruturas organizacionais, a gente falou em processos. E certamente eles precisam evoluir, eles precisam mudar para que você consiga trazer DevOps para dentro da sua organização. Mas DevOps é fundamentalmente uma mudança cultural que a organização passa. E como é que faz esse tipo de coisa acontecer? Olha, a gente tem visto muito sucesso com equipes orientadas a produtos. Então você tem todo mundo, desde quem tem contato direto com consumidores finais e concebe e pensa o produto, até quem constrói, até quem opera, até quem evolui, todo mundo alinhado em torno da evolução e da construção do produto. A gente tem visto bastante sucesso numa orientação nesse sentido. É um bom exemplo de como é que você pode trazer elementos de estrutura organizacional que ajudam você a criar colaboração e a fomentar vários dos elementos culturais que a gente está falando aqui. Quando a gente fala de equipes orientadas a produto, é bastante comum a gente escutar, mas como é que eu tenho coisas que são cross-produtos, que são usadas por muitos produtos, como é que isso funciona? A gente também tem visto muito sucesso com equipes trabalhando em torno de criar plataformas e serviços de negócio e que dão suporte para a inovação. Então, são serviços que são utilizados daí por vários produtos e, além disso, ajudam você a fazer inovação muito rápido, porque se você tem uma plataforma de serviços, você consegue criar coisas que você coloca no mercado para experimentar muito mais rapidamente e que alavanca a base operacional que você tem. Não é um laboratório isolado, isso está alavancando o conhecimento de negócio que você já tem dentro da sua organização e as capacidades de negócio que você já tem dentro da organização. Bom, falamos de bastante coisa. Como é que muda? E bom, a má notícia é que não tem uma receita, não tem 5 passos que você faz para poder trazer essas coisas para dentro da organização. É uma jornada grande, é uma jornada difícil. Mas eu queria falar de alguns elementos que eu acho que são bem relevantes nesses processos e que geralmente são menos ditos no geral. E o primeiro é que a gente precisa evoluir o nosso mindset, De novo, um pouco do mesmo tema, mas a gente precisa evoluir o nosso mindset na hora que a gente pensa em mudança, de pensar num programa de mudança. Porque muitas vezes a gente pensa nessas iniciativas de mudança como uma iniciativa, ela começa e termina. Só que iniciativas de mudança, elas causam esse tipo de efeito aqui. Você tem uma iniciativa, você melhora a performance durante um tempo, e depois o business as usual vai voltando para as coisas que eram antes. Aí sobra algumas coisas que eram diferentes, mas muitas coisas são deturpadas também. Aí você traz um novo programa e depois vai voltando a como era antes. Nosso pensamento precisa evoluir de uma iniciativa para, na verdade, uma evolução contínua, que é apoiada pela liderança e que acontece continuamente e também indefinidamente. Claro, você vai ter altos e baixos, você vai ter momentos que você vai parar para refletir, estamos na direção certa, não estamos, vamos para outra direção, você vai planejar, mas isso é contínuo. Na verdade, transformação organizacional não é um evento e nem uma iniciativa, é uma mudança de estilo de vida. É que nem uma dieta, A dieta mesmo não é aquela grande promessa que você fez no começo do ano, A dieta mesmo não é isso. A dieta mesmo são aquelas pequenas decisões que você toma a cada refeição e fala assim, quer saber? Eu não vou pegar sobremesa dessa vez. Eu vou tomar o meu café sem açúcar. Isso é a dieta. Da mesma forma, transformação organizacional é o que acontece no dia a dia e continuamente, e não esses grandes planejamentos de programa.
A gente vê muito sucesso em começar com fatias finas, então em vez de você começar com um programa bastante horizontal, com muitas pessoas envolvidas, começa pequeno, com um time pequeno comprometido em fazer a mudança de ponta a ponta e varrer a organização inteira. Usa isso para avançar rápido e coletar bastante sucessos. Usa isso para formar lideranças que vão saber como levar isso para outras partes da organização. E daí você cresce exponencialmente, né? E organicamente, porque as pessoas estão sendo formadas ao longo desse processo, né? Existe um mito de que um crescimento orgânico é um crescimento lento. Isso não é verdade, né? Ele pode ser lento, ele pode ser devagar no começo, mas depois ele começa a crescer muito e muito rápido, né? E bom, se tudo isso parece bastante trabalho, é porque é bastante trabalho. Se tudo isso parece difícil, é porque é difícil. Se tudo isso parece que demora, é porque demora. Mas muitas vezes a gente esquece que várias das mudanças que aconteceram, que parece que aconteceram do dia para a noite, na verdade elas demoraram bastante tempo e elas demandaram muito trabalho para chegar lá, né? O Netflix hoje em dia é bastante conhecido pelas capacidades de tecnologia da informação em si, né, e inovação em tecnologia, mas eles começaram entregando DVDs na casa das pessoas, né? A própria Apple, ela sempre teve um cunho de inovação bastante forte, mas era uma empresa bem estabelecida na hora que ela trouxe o iPhone, por exemplo, e trouxe o iTunes, né? Era uma empresa que já existia há bastante tempo. O Vern Harnish, que é o autor do livro Scaling Up, um livro que tem ficado meio conhecido hoje em dia, ele fala bastante do potencial que as empresas têm, empresas estabelecidas e empresas antigas têm de gerar impacto e de inovar. Eu acredito que isso é uma coisa bastante possível, né? E para encerrar, eu queria falar de um elemento que geralmente surge quando a gente fala de transformações desse tipo e transformações desse cunho, né? Que é o medo, né? É o medo de que tudo vire bagunça, é o medo de que a gente vai perder garantias, é o medo de que a gente vai perder a disciplina, é o medo de que a gente vai perder o controle, né? E quando eu ouço isso, eu sempre lembro de uma história que um amigo e um colega, o Alberto Portugal, é um angelista, ele gostava de contar. E é uma cena de um filme, e eu lembro bem da cena, mas eu sempre esqueço o filme, eu não lembro o nome do filme também, mas talvez vocês me ajudem. Eu acho que é Instinto o nome do filme. Mas é assim, o filme é meio antigo, é um filme com o Anthony Hopkins, e ele viveu uma época com gorilas e ele está voltando para a sociedade. Não sei se alguém conhece esse filme. Enfim, tudo bem, ele viveu uma época com gorilas e agora ele está sendo reintegrado à sociedade. E a cena específica é uma cena em que ele está sendo entrevistado por um psicólogo. Em algum momento ele se irrita lá com o psicólogo e ele domina o psicólogo fisicamente, joga o psicólogo no chão e começa a segurar o psicólogo no chão, né? E o psicólogo fica todo assustado. E o Hopkins vira pro psicólogo e fala assim: você está com medo, né? E o psicólogo fala: tô com medo. E ele fala assim: por que você está com medo? E o psicólogo responde: eu tô com medo porque eu perdi o controle. E o Hopkins diz para ele: não, você nunca teve controle. O que você perdeu foi a sua ilusão de controle. E é bem providencial a gente estar falando sobre essas coisas na arena coragem, né? Porque coragem é o que é necessário para levar essas coisas adiante, né? E a gente precisa lembrar que coragem não é a ausência de medo. Coragem não é diminuir o problema, não é fingir que alguns desafios que estão à nossa frente, eles não existem ou eles vão ser fáceis, né? Mas coragem é sim liderar em direção ao desconhecido, no momento certo. E que momento melhor para fazer isso do que quando uma nova revolução industrial está acontecendo? Então fica o convite para a gente liderar juntos e com coragem essas transformações que são difíceis, são profundas, mas vão tornar os nossos negócios e a nossa sociedade muito melhor. Muito obrigado. Tem uns 10 minutos ainda, né? Obrigado. Bom, a gente tem um tempinho ainda, então a gente pode fazer perguntas aí, conversar um pouquinho se vocês quiserem. Olá. Opa, tá me ouvindo? Acho que é mais fácil de ouvir aqui, né? Mas acho que tem que falar no microfone para o pessoal poder escutar. Agora tá indo. Bom, vamos lá. A gente falou muito sobre o futuro da TI, do departamento de TI, mas vendo ele como TI dentro de uma empresa, ou seja, ajudando o negócio, portando o negócio e tudo mais. E quanto à terceirização da TI,
como que você vê o futuro, já que TI também está caminhando para um lugar de commodity? Como que isso pode ajudar as empresas, eu vou colocar no meu caso, eu sou um service provider, a não deixar que o meu negócio se torne simplesmente um commodity? Ah, legal. Ótima pergunta. Bem profunda, na verdade, né? Então, eu acredito, na verdade, teve um período em que a TI era cada vez mais vista como commodity mesmo, né? E teve um período bastante forte de terceirizações e até um processo de outsourcing bem forte nessa época, né? Vamos procurar um lugar mais barato aí, né? Porque isso aí é um commodity mesmo, né? E a gente contrata. Então, um modelo de fábrica de software ficou bastante popular, né? E bastante forte nesse sentido. Eu acho que o que a gente está vivendo agora é uma inversão desse processo, até certo ponto. Então, a TI para de ser vista como commodity, ela começa a ser vista como alguma coisa fundamental para a inovação, sim. O processo de terceirização é um processo paralelo, na verdade, porque e aí tem até a ver com a ThoughtWorks, né? Onde o meu caso, né? Nós também somos uma empresa de tecnologia que ajudamos nossos clientes a trazerem tecnologia. E eu acho que esse papel também está se transformando, sabe? Das consultorias de software, de entregar um commodity para ser um parceiro de tecnologia. E claro, eu acho que continua tendo espaço para empresas que são especialistas em tecnologia, sem sombra de dúvida. Você pode até argumentar que tem mais espaço, mas a característica ela muda até certo ponto, porque não é mais eu entregar um produto para você, o que você quer construir aí, beleza, eu construo para você, toma aqui o que você queria construir, está construído. Não, é mais ou menos esse mesmo processo, sabe? Vamos sentar junto, vamos criar junto. Eu consigo trazer expertise e tecnologia, a gente constrói junto. Eu ajudo você a mudar a sua atitude com relação à tecnologia também. Eu ajudo a sua tecnologia a evoluir nesse processo também. Então, eu acho que o processo de comoditização em si, ele tá se revertendo e está tendo sim uma visão mais estratégica, e isso implica em trazer mais conhecimento de tecnologia para dentro de casa, mas, na minha opinião, isso não implica numa perda de valor para quem serve, para quem vende tecnologia, porque o céu é o limite, né? E sempre tem novos problemas e novos desafios para serem endereçados, mas a responsabilidade e a maneira como você cria valor, isso, na minha opinião, sim se transforma, né? De uma relação de entregar um produto que foi encomendado para uma relação de parceria mesmo, de trazer expertise, ajudar a transformar e construir e criar em conjunto. Não? Ok. Pessoal, então muito obrigado. Eu devo estar por aí, a gente tem um espaço aqui do lado, se alguém quiser conversar mais sobre esses e outros assuntos também. Eu adoro falar sobre essas coisas, então será um prazer aí conversar com vocês. Muito obrigado e aproveitem o evento. Antes que eu esqueça. Acreditamos que o aprendizado flui, é orgânico. Aprendemos conectados, em rede, ao longo de nossas jornadas, na vida e no trabalho. Na rede, todos somos protagonistas e o resultado é um bem coletivo.